Com os destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Teto Viva. Como caminham as commodities depois do feriado de finados? Tavinho, predominância de quedas nas bolsas internacionais nesta quinta-feira. Soja caindo 1,6% na Bolsa de Chicago. Milho também cai 1 ponto percentual. Trigo também não é diferente, 1,2%. Isso é bom lembrar também que ontem, feriado aqui no Brasil, o movimento foi exatamente o contrário. O trigo deu um salto aqui. Perdão, teve uma queda aqui de 6%, em torno de 6%, salto para baixo, na verdade, por conta do anúncio lá de que a Rússia vai continuar permitindo as exportações de trigo da Ucrânia, trigo e milho, além da data de 19 de novembro, quando termina o atual acordo formal, embora hoje as notícias são de que não se sabe se esse acordo vai ser renovado, é apenas uma tolerância além dessa data, conforme a notícia que você acaba de dar aí para os nossos telespectadores. Mas o fato é que o trigo ainda está repercutindo o comportamento de ontem, ou seja, o fluxo voltou a crescer em termos de exportações da Ucrânia, portanto, isso é um fator baixista para os preços tanto do trigo quanto do milho, também nessa quinta-feira, além da queda de ontem. Todos os grãos de Chicago estão operando em queda hoje por conta disso e também por conta de outra informação importante, que foi de ontem também, feriado aqui no Brasil, que foi a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso aumenta a perspectiva de recessão da economia global, começando pela própria economia americana, porque os juros estão lá nas alturas e hoje ainda temos o acréscimo aqui, acaba de ser anunciado, do aumento de juros também pelo Banco da Inglaterra. Que também tem um impacto global, nas economias globais, além do próprio Reino Unido. Também um aumento de 75 pontos na sua taxa atual de juros, que é o maior índice em 33 anos, assim como nos Estados Unidos também, faz muito tempo que não acontecia uma elevação tão forte dos juros, para tentar conter a escalada inflacionária. Mas, por outro lado, a gente sabe que isso ajuda a travar também o comportamento da economia. Então, gera toda uma perspectiva de recessão da economia, e isso está afetando todos os mercados nesta quinta-feira. Continuando aqui, daqui a pouco a gente fala mais do mercado financeiro, de outras commodities. No caso das commodities agrícolas, ainda na Bolsa de Nova York, um destaque negativo para o café. O café subiu ontem, hoje está descontando, o pessoal resolveu vender, aproveitando a alta de ontem. O café está caindo agora 5,3%. Está difícil a situação, a possibilidade de manter os preços do café num determinado patamar, porque sobe num dia, mas acaba caindo no outro, em função de perspectivas de oferta normal aqui para a próxima temporada, pelo menos por enquanto, essa é a leitura do mercado, e isso acaba sendo um fator baixista para os preços da bebida no mercado internacional. Açúcar também cai 1,1%, cacau também 0,7%. Do lado positivo, apenas o algodão, que voltou a subir hoje, mas tem um comportamento predominantemente baixista, por conta exatamente das perspectivas de recessão da economia. Suco laranja, esse sim, com uma oferta pequena em termos globais, por conta da quebra da safra de laranjas da Flórida, voltou a subir, 0,7%. E o boi gordo está ressuscitando, tá vendo? Por conta dos sinais de que a China volta a comprar carne bovina brasileira, depois de um período de ausência. Então, o boi tem se mantido, pelo menos no mercado futuro, hoje sobe mais 1,1%, embora no mercado físico, lá no interior, ainda haja uma certa resistência em altas, mas é possível que isso acabe acontecendo à medida que os frigoríficos voltam agora, pouco a pouco, ao mercado comprador. Fora isso, Tavinho, petróleo descambando hoje, caindo 1,5%, por conta exatamente desse aumento dos juros, que gera uma perspectiva de recessão econômica. Falando em aumento dos juros, o dólar está subindo lá fora, o dólar index, por conta do aumento dos juros, e é 1,5%. E aqui no Brasil não é diferente, o dólar também disparando, porque está sendo puxado também pelas altas taxas de juros em termos globais. Então, aumenta o preço do dólar, isso é ruim para nós aqui, 1,1% para a economia, pelo menos, 1,1% de alta nesse momento, R$ 5,17 a cotação da moeda americana, e o mercado de ações, como acontece quando o dólar sobe, o mercado de ações caindo 0,9% nessa quinta-feira, tá vendo? Gostei quando você falou que o boi está ressuscitando, porque eu achei que ele estava só agonizando, não pensei que ele tivesse morrido já.
Mas é bom para os pecuaristas, né, que estão passando aí por momentos difíceis, bem difíceis. Bom, você já resumiu bem aí o que aconteceu com a economia, com essas altas de juros na Inglaterra e nos Estados Unidos, influenciando no dólar aqui. De que forma também influencia, de modo geral, na nossa economia, essa subida violenta aí das taxas de juros nesses países? É muito ruim, Davi. Estamos numa fase de transição aqui no Brasil. O Brasil, esse ano, está conseguindo sobreviver a todo esse temporal internacional, mas a perspectiva é de recessão nos Estados Unidos, no ano que vem, na Europa também, que lá já está começando, na Inglaterra, que não mais faz parte da União Europeia, agora também acontece a mesma coisa. A economia chinesa está patinando também, por conta de casos ressurgentes de Covid por lá, tudo afetando bastante a economia no mundo todo. Tem a guerra da Ucrânia, que também não ajuda em nada. Então, tudo isso é muito ruim para a perspectiva da economia brasileira em 2023. Além das incertezas geradas por um governo novo, ou seja, tudo acaba travando investimento, o pessoal fica esperando o que vai acontecer com a política econômica, ou seja, os sinais não são bons. Isso não são bons. E isso, claro, fica claro nesse comportamento do mercado financeiro já nessa quinta-feira. O dólar voltando a subir, isso é sinal de incerteza com a economia, não só brasileira, como global, principalmente, né, em função desses sinais de recessão. Então, a situação não é muito boa, não. E por aqui é bom botar a barba de molho, né? Porque se fosse o governo anterior que fosse continuar, talvez ele já tivesse aí algumas âncoras, né, para poder lastrear aquilo que prometeu ou que vinha fazendo. Agora, o novo governo ainda não apresentou um plano econômico, vai começar agora a fase de transição, mas já estão aparecendo aí opiniões. Eu estava vendo de um economista da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, um economista famoso aí, que já falou que o rombo é grande. E aí já apareceram alguns números, e por conta disso, o novo governo já andou falando, não ainda anunciando oficialmente, mas falando que pretende dar aumento de salário mínimo, pretende manter Auxílio Brasil, aumento de salário mínimo, mexe geral, inclusive com aposentadorias e tudo mais. Eu não sei não, mas o começo de ano aí vai ser de muita apreensão e atenção. Sem dúvida nenhuma, Davi. Agora, tem algumas medidas que estão sendo anunciadas aqui pelo novo governo que acabam sendo positivas para a economia, porque o aumento de salário acaba gerando maior poder de compra dos consumidores, acaba sendo positivo. O problema é como é que vamos pagar essa conta, ou seja, isso não significa que a economia vai crescer, porque a economia mundial também puxa para baixo aqui todos os indicadores, né? Então, tem medidas que são positivas, precisam ser feitas, mas não significa crescimento econômico, ou seja, não são lastreáveis por um crescimento sustentável. Então, os sinais são de muita incerteza, na verdade, no conjunto todo para 2023. Vai ter que pagar, vai ter que pedir empréstimo, vai ter que pedir adiantamento e depois fazer a máquina da economia funcionar para poder prestar contas, e vai ficar no vermelho no banco, para depois poder prestar contas e não ir para o FMI ou para o SPC Serasa, enfim, é mais ou menos o que a gente faz na vida em alguns períodos aí. Vem cá, e a exportação de grãos lá voltou por parte da Rússia, mas ainda está incerta a continuidade. Por que isso, Mar? Olha, porque os russos deixaram claro hoje, né, de que, apesar de terem tolerado ontem a continuidade das exportações da Ucrânia para além da data limite aqui, que era 19 de novembro, foi acordado, perdão, de novembro, foi acordado oficialmente, eles não estão garantindo que depois vai ter um outro acordo. Então, ficou tudo no ar, ficou tudo na incerteza. Então, é isso que gerou uma certa preocupação no mercado a partir de hoje, com essa declaração feita por um membro do governo russo, que ontem foi interpretada como sinal de que vai continuar livre a exportação da Ucrânia. Hoje ele deixou claro que não é bem isso, não. Ou seja, depende de um novo acordo, e há um dos condicionantes da Rússia para firmar um novo acordo é que haja uma liberação o levantamento de restrições contra as importações de produtos da própria Rússia, né? Fertilizantes, principalmente, o próprio trigo, né? Houve muito boicote, né? Em função da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia. Eles querem que também haja um afrouxamento das restrições contra as suas próprias exportações para poder, no troco aqui, continuar liberando as exportações do país invadido por eles, né? Quem trouxe essa má notícia hoje foi o camarada Dmitry Peskov. E essa nova lista dos chineses aí para quem pode exportar milho para a China?
boa notícia para o Brasil? Porque... Essa é excelente notícia para o Brasil. O Brasil não estava conseguindo, tinha uma série de restrições, o milho brasileiro para exportação para a China se abastecendo nos Estados Unidos, na Ucrânia principalmente, e agora, até em função de questões geopolíticas, né, briga com os Estados Unidos, eles não querem depender mais tanto. E a Ucrânia tem todo esse problema próprio lá, né? Então a China ficou um pouco insegura com relação ao seu suprimento. Está crescendo a necessidade de importações de milho, embora eles sejam grandes produtores também, mas são grandes consumidores. O consumo está crescendo, eles precisam ter garantia de importação. Tinha a Argentina aqui como fornecedor, a Argentina está com alguma incerteza também com relação à safra nova, o clima não está ajudando. Então sobrou o Brasil aqui, né? Então tem que dar um jeito aqui nessas restrições que são sanitárias para permitir a importação de milho brasileiro. Então essa é excelente notícia para nós. O Brasil tem tudo para colher uma nova grande safra no ano que vem, se o clima ajudar, e vamos ter mais mercado para exportação, o que é ótimo. É isso aí. A gente volta a conversar amanhã, semana mais curta essa, 2 dias, um feriado, hoje quinta, amanhã sexta, e mais do que nunca, salve o verde, salve o verde. Eu já tinha esquecido, salve o verde. Também foi tanta confusão ontem no Brasil que... Ei, Silmar, quanta loucura que muita gente até esqueceu que tinha o jogo do Palmeiras e o Palmeiras se tornou... É bom se preparar porque o Grêmio está de volta, e o ano que vem é outra história, né? Estamos juntos, estamos esperando. O Internacional não deu para o cheiro. Vamos esperar o Grêmio agora. O Grêmio. Tchau, Silmar. Abraço. Tchau. Até.